As mortes mais brutais dos filmes de terror que chocaram o mundo. Pois é, nos filmes de terror, as cenas de morte são mais do que meros elementos narrativos. Elas muitas vezes servem como o ponto alto de choque e tensão, levando o público ao limite do desconforto e do medo. Em muitos casos, essas mortes foram planejadas com detalhes gráficos e efeitos visuais para causar um impacto profundo, duradouro. Desde desmembramentos até cenas de tortura, algumas mortes no cinema de terror se tornaram cônicas para brutalidades e pela forma como desafiam o espectador. Vamos relembrar as cenas mais brutais e intensas, aqueles que fizeram até os mais corajosos fecharam os olhos. A armadilha da reversa de ursos em Jogos Mortais de 2004. Pois é, Jogos Mortais é conhecido pelas armadilhas mortais e a armadilha reversa de urso é uma das mais perturbadoras. Amanda, uma das vítimas, acorda com uma espécie de máscara presa ao rosto, pronta para se abrir violentamente e destruir meu maxilar caso não consiga escapar a tempo. A tensão e o pavor que Amanda sente são transmitidos ao público em uma cena que se torna cada vez mais aterrorizante à medida que o cronômetro chega ao fim. A brutalidade gráfica e realismo dos detalhes fazem desta uma das cenas mais emblemáticas da série Jogos Mortais. A sensação de importância e a violência explícita da armadilha marcaram o público e o estabelecem a franquia como sinônimo de tortura psicológica e fixa extrema. Pois é, minha gente. Agora o segundo, ó. O Desmembramento de David em Wahlberg, de 2005. O Wahlberg, dirigido por El Roth, é uma das obras mais pesadas do gênero terror gore. Em uma das cenas mais brutais de David, um dos personagens é capturado e torturado por um grupo de pessoas que pagam para desmembrá-lo. O horror explícito é combinado com efeitos visuais que tornam a cena angustiante e difícil de assistir. Pois é, a frase das torturas e o detalhamento gráfico de desmembramento de David fazem desta cena com uma das mais chocantes de Alan Blanc. O filme não poupa violência e, ao apresentar um cenário de torturas quase realista, levou muitos espectadores a questionar os limites do entretenimento no terror. Pois é. Agora o segundo, ó. 3. A Morte de Quinte em Tubarão, 1975. Em Tubarão, dirigido por Steven Spielberg, a morte de Quinte é uma das cenas mais brutais do filme. Após ser derrubado do barco, Quinte é agarrado pelo tubarão e lentamente devorado, enquanto luta desesperadamente para sobreviver. A câmera foca em cada movimento de agonia, mostrando o terror nos olhos de Quinte, enquanto é consumido vivo. O realismo da cena, combinado com o pavor nos olhos de Quinte, é intensificado pelo som dos ossos quebrados e o mar vermelho de sangue. Essa morte explicitou o poder da violência visual no terror psicológico, criado uma das cenas mais inesquecíveis da história do cinema. Pois é. Agora essa daqui é de 2018, ó. A decapitação em Hereditário. A morte de Charlie em Hereditário é repentina e brutal, após uma tentativa desesperada de seu irmão de levá-lo ao hospital. Charlie acaba sendo
decapitada por um poste quando coloca a cabeça para fora do carro. A cena acontece de forma inesperada e é seguida pelo desespero de seu irmão, que permanece imóvel e chocado. Pois é. A intensidade e a imprevisibilidade da morte de Charlie tentaram na uma das cenas mais perturbadoras do terror moderno, o realismo do trauma, combinando com a lentidão de reação do irmão. Acrescentou uma camada psicológica ao horror, fazendo o público sentir a tragédia da menina visceral. Pois é, gente. É cada coisa que acontece pra gente, que só Deus aqui, ó. O resto é tudo isso aqui, ó. Ó, 1986. Aqui, ó, 2009. É isso aí, ó. Vamos voltar ali, gente, onde a gente parou. Que, né? É sério. Já vi aqui, ó. O esmagamento ocultar em Zumbi 2, 1979. Em Zumbi 2, dirigido por Lúcio Fulci, uma mulher é puxada por um zumbi em direção a uma lasca de madeira e tem o olho perfurado lentamente. A cena é filmada de maneira explícita, acompanhado cada segundo de agonia enquanto a mulher se aproxima do pedaço afiado de madeira até o momento do impacto. Pois é. Essa é uma das cenas mais icônicas do cinema italiano de terror gore. A violência explícita e o sofrimento da vítima fazem com que a cena seja angustiante de assistir, marcado Zumbi 2 como um dos filmes de terror mais pesados de sua época. Pois é, minha gente. São 9 filmes que eu vou estar falando aqui pra vocês, ó. O sexto é O Assassinato de Frank em Hellraiser, 1987. Hellraiser, dirigido por Sylvie Black, apresenta uma das mortes mais brutais do cinema de terror, Frank. O protagonista é despedaçado por correntes que o puxam de todos os lados. A cena é completamente assustadora e explícita, com pedaços de pele e carne sendo arrancados em um ritual macabro que culmina com a completa destruição de seu corpo. Pois é, o visual gráfico e a violência extrema marcaram Hellraiser como um clássico de terror gore. A brutalidade da cena, combinada com a estética sádica e macabra do filme, deixou o público chocado, consolando a obra como um dos pilares do horror visceral. Pois é. O sétimo agora é A Morte de Capitão Rogers no Dia dos Mortos, de 1985. Em Dia dos Mortos, dirigido por George A. Romero, Capitão Rogers tem uma das mortes mais grotescas do cinema de zumbis. Após ser capturado, ele é despedaçado vivo por zumbis famintos que em seguida devoram seus órgãos enquanto ele grita e amaldiçoa seus algozes. A cena mostra cada detalhe da carnificina em câmera lenta. Pois é, a morte gráfica é o nível de detalhes do desmembramento que fizeram desta uma das cenas mais brutais e memoráveis de filmes de zumbis. A brutalidade destacou o domínio de Romero no uso de gore para aumentar o horror e a intensidade emocional. Oitavo, A Transformação e Morte de Brundle em A Mosca, 1986. Em A Mosca, o personagem de Jeff Goldblum, Seth Brundle, se transforma grudamente em um híbrido humano intenso. No final do filme, ele se desintegra completamente em uma cena horripilante, em mutação e destruição, implorando por sua morte enquanto seu corpo se desfaz. A morte de Brundle é perturbadora para a degradação física e psicológica que perece a cena final com seu prédio de morte. É um exemplo visceral de horror corporal, fazendo com que o público se sinta desconfortável diante da imagem de um ser humano em completa destruição. Pois é. O último,
Desembalamento em Centopeia Humana, de 2009. Centopeia Humana é um dos filmes mais controversos do terror moderno. Em uma das cenas mais brutais, os personagens são desmembrados e concentrados cirurgicamente para formar uma centopeia humana. A violência explícita e o sadismo ao médio responsável chocarem o público pelo interesse, pela intensidade e pela preservidade da situação. A cena é perturbadora tanto pelo conteúdo gráfico quanto pela ideia subjacente de tortura e humilhação. A premissa do filme, combinada com a violência explícita, ultrapassou os limites de gore e fez muitos espectadores questionarem os limites éticos do horror. Pois é, galera. Agora a conclusão. As cenas de mortes mais brutais do cinema de terror são recordadas não apenas pela violência explícita, mas pela primeira vez como desafiam a resistência emocional do público. Em cada uma dessas cenas e brutalidades é usada para explorar o horror de forma visceral, mexendo com a repulsa e o medo do espectador. Esses momentos definem o gênero e criam uma conexão intensa com o público, lembrando-nos de que o terror não se limita apenas ao susto, também ao desconforto extremo e à exploração dos limites da condição humana. Sim, gente, pois é. Que caso mais assustador e triste, né? Porque acabou morrendo em filme, então é triste demais, beleza? Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E não do caso. Enfim, vocês sabem do que eu tô falando mais uma vez, beleza? Enfim, deixa seu like aí, beleza? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra você não tá perdendo nada, que é muito importante, beleza? E é isso mesmo, galera. Até o próximo vídeo. Fui!